Paz do Senhor Jesus, mais uma vez eu quero deixar uma palavra ao seu coração e eu quero ler o livro, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 13, diz o seguinte: Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Bom, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está deveras muito feliz, né? Apesar da circunstância, ele escreve algumas cartas estando preso, e possivelmente essa carta de Filipenses ele tem escrito quando estivesse aprisionado. Mas mesmo assim ele mostra uma alegria muito grande, porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas na vida dele, né? E que tudo contribuiu para o bem dele em todas as situações e circunstâncias. Então é importante a gente observar que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui no capítulo 3, a partir do versículo 13 de Filipenses, da carta, né, da epístola que ele escreve aos irmãos de Filipos, que é uma das cidades que foi iniciada através aí da pregação, né, do apóstolo Paulo. Filipenses foi uma cidade onde aconteceu algo interessante, né? Aquela mulher adivinha, se eu não estiver enganado, foi em Filipos, que é uma das primeiras cidades da Macedônia, ali da Europa, onde a Macedônia, a Bíblia diz, né? Que eles chegam ali na segunda viagem missionária, eles queriam pregar a palavra de Deus na Ásia. Na verdade, eles estavam intentando pregar e o Espírito Santo do Senhor impediu eles pregarem na Ásia. E o apóstolo Paulo teve um sonho de um varão na Macedônia que falava: passa a Macedônia e nos ajuda. Então ele vai para a Macedônia e lá ele vai para Filipos. E nessa cidade eles expulsam o demônio de uma mulher adivinha, né, que estava ali fazendo com que os seus senhores ganhassem dinheiro. E interessante que aquela passagem, se fosse hoje, né, alguns teólogos, alguns pregadores poderiam até tentar. A intenção de Satanás era fazer com que o apóstolo Paulo se orgulhasse, porque ele fala assim: olha, escutem o demônio falando, né? Escutem o que esses homens dizem, porque verdadeiramente esses homens são homens de Deus. Então, algumas pessoas poderiam até falar aí: até o diabo reconhece o meu ministério, né? Então, essa mulher constantemente foi fazendo isso, até que o apóstolo Paulo falou: chega, Satanás, em nome de Jesus, sai dessa mulher. E nunca mais ela adivinhou nada, né? Possivelmente ela se converteu e começou a falar de Jesus, ou até mesmo seguir o apóstolo Paulo depois. É bem verdade que ela não mais foi instrumento do diabo para enganar as pessoas. Então o apóstolo Paulo, por conta disso, ele sofreu terrivelmente nessa cidade, sem saber que ele era cidadão romano. Eles pegam ali, né, batem no apóstolo Paulo, e a partir do Atos capítulo 16 mostra bem essa passagem lá, onde eles estavam aprisionados, e a Bíblia diz que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus, e Deus faz com que um terremoto aconteça, né, naquele local, no presídio ali onde eles estavam, e todas as cadeias e as correntes se abriram, e Deus deu a bênção, porque os prisioneiros não fugiram, o carcereiro foi salvo ali porque se converteu. É uma passagem extremamente importante e interessante. O apóstolo Paulo fala sobre coisas interessantíssimas nessa carta aos Filipenses, e ele está muito grato aos Filipenses, pois eles os ajudava financeiramente quando ele necessitava, né? Eles davam ofertas para ele, ajudando. Apesar do apóstolo Paulo não ter esse interesse de receber bens, mas às vezes ele passava por necessidade, e os irmãos de Filipos, uma certa ocasião, ajudou
os pobres de Jerusalém, né? E ele agradece essa caridade, esse entendimento dos filipos. Mas interessante que quando ele começa a falar aqui, na altura do versículo 12 em diante, e no versículo 13, 14 e 15, ele fala sobre algo extremamente importante e enriquecedor para os nossos dias, que nos ajuda bastante, né? Ele começa no versículo 12 dizendo assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Ele tem uma sabedoria muito grande, né? Ele não considera que ele havia já alcançado a perfeição, ou até mesmo conseguido ser perfeito em tudo, né? Mas ele diz assim, eu prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso, né, por Cristo Jesus. E essa alusão aqui que ele fala da prisão, na verdade ele havia sido preso, tanto fisicamente falando, né, mas esse preso aqui é de servo do Senhor. É a missão que ele tinha que executar como apóstolo dos gentios. Pois bem, ele continua dizendo o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Então, no versículo 13 e 14, ele mostra algo sensacional, e eu vou dissecar para os irmãos entender o que tanto que é fantástico essa passagem. Ele não julga que tinha alcançado, mas ele faz uma coisa: ele esquece daquilo que atrás fica. O apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor ferrenho do evangelho. A Bíblia mostra que na morte do primeiro mártir, ele estava presente, achando que estava, né, agindo de forma correta. Quando Estevão morre, em Atos dos Apóstolos mostra isso, e diz que Paulo, né, estava lá e consentiu na morte de Estevão. Então a gente observa que ele perseguiu os cristãos, como ele mesmo cita em algumas de suas cartas. Ele fala que ele era o mais indigno dos apóstolos porque ele perseguiu a igreja de Deus, ele perseguiu os cristãos. Tanto é que ele se converte, né? Em Atos capítulo 9 mostra a história, e em Atos, depois lá em 22 mais ou menos, ele conta também essa história da sua conversão em suas viagens missionárias, né? Quando ele é julgado lá pelo imperador de Roma. Então ele mostra que isso foi uma realidade. Deus havia chamado ele para ser apóstolo dos gentios e pregasse a palavra de Deus aos não-judeus, né, que é chamado de gentios. Então ele deixa aqui o segredo da vida dele. Ele diz que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, ele não precisa lembrar daquilo que não trouxe esperança para ele, apesar que existem coisas no passado que nós precisamos lembrar e coisas no passado que nós não precisamos lembrar mais. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Então uma coisa que nós não precisamos recordar é o pecado, é aquilo que a gente fez que desagradava a Deus quando nós vivíamos no tempo da ignorância. E ele diz que essas coisas ele esquece, mas é claro que muitas coisas ele poderia, né, de sua formação, de seu passado, ele poderia utilizar para glorificar o nome do Senhor. Então existem coisas que eu preciso esquecer, que eu não preciso lembrar, e existem coisas que eu preciso lembrar que estão ou que ficaram no passado, né? Das coisas boas que as pessoas me fizeram, várias coisas que eu posso lembrar das pessoas que me ajudaram, que nos ajudaram, né? Mas eu não preciso lembrar daquilo que desagrada a Deus, daquela vida pecaminosa que tínhamos anteriormente, né? Antes de aceitarmos a Cristo Jesus. Pois bem, ele diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, principalmente aquelas, né, que não eram de acordo com a vontade de Deus, ele diz, e avançando para as que estão diante de mim.
ele diz que ele avança, ele não fica inerte, parado, né? Tem uma lei da física que diz que um corpo estático, ele tende a permanecer estático, parado, né? Então ele avança, ele faz um esforço para as coisas que estão diante dele. Por quê? Porque a vida cristã é isso, é um esforço diário, constante, né? A gente ganha o reino de Deus pela força, né? Eu estava ontem ali, aqui em casa, observando algo, né? E eu imaginei que a nossa caminhada com Deus era como se nós estivéssemos firmados em um cipó, em uma corda, né? E aí, por exemplo, a corda vem, a Jesus se gruda nela e vive experiências sensacionais com Deus, né? E eu tive essa experiência assim de pensamento, falei, essa força que nós precisamos fazer para estarmos, né? Isso eu estou fazendo uma analogia. Essa força que a gente tem que fazer para ficar segurado nessa corda, né, nesse cipó que eu imaginei, nós abstermos do pecado e viver uma vida santa, né? E aí a gente vai viver situações maravilhosas, né, com Deus. Nós vamos estar na dependência de Deus. Eu achei isso interessante, essa analogia que o Espírito Santo me fez imaginar. Porque viver com Deus é nós confiarmos em Deus literalmente em todas as situações, sabendo que Ele vai cuidar e guardar a nossa vida em todos os momentos. E ele diz o seguinte, né? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, ou seja, ele sabe o que ele está fazendo, que está fazendo glorifica o nome de Deus, porque a Bíblia diz que ele mesmo escreve isso, né? Que tudo que a gente fizer, devemos fazer para a glória de Deus. Então ele sabe que o que ele faz agora glorifica o nome do Senhor. Ele diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso alvo é fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Trabalharmos na obra do Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então nós precisamos prosseguir para o alvo. Existem aí algumas pessoas, né, que dizem, tem até hino falando que meu alvo é Cristo. Na verdade é isso mesmo. Nós devemos estar sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, entendermos o que Deus nos chamou para fazermos e diante disso, né, nós descobrirmos o quanto antes qual é o nosso chamado, o nosso propósito de vida, para que nós consigamos cumpri-lo da melhor forma possível e assim prosseguir para o alvo. O apóstolo Paulo sabia que ele deveria se dedicar a ministrar a palavra de Deus, a pregar a palavra de Deus a todas as pessoas, e ele iria passar por inúmeras dificuldades como passou, e ele queria cumprir o propósito, o chamado dele da melhor forma possível. Que a gente tenha então isso em mente, porque ele tinha em vista o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? Nós seremos premiados sim por Deus se nos mantermos firmes na presença de Deus. Eu gosto muito de uma passagem em Hebreus 11, a partir do versículo 23 ali, fala de Moisés, né? Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Aí a parte final do versículo diz assim: porque ele tinha em vista a recompensa. Então nós que fomos chamados por Deus, né? Na verdade Deus chama todas as pessoas, mas nem todos aceitam esse chamado e nem todos vão se converter. Então aqueles que aceitam esse chamado e se entregam literalmente a Deus, Deus ele cumpre, ele deixa que essa pessoa viva a sua perfeita vontade. E aí você recebe 100 vezes mais aqui na terra, né, uma vida abençoada, e no porvir a vida eterna, que é algo sensacional. Eu acredito que é a maior bênção que o cristão pode tomar posse, né, é a vida eterna. E é aqui e é agora. Então eu creio que nós continuaremos prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Soberano e amantíssimo Deus, Pai, eu oro e intercedo em favor dessa pessoa. Que o Senhor abençoe a vida dele, ó Pai, dela, nesse momento, que ela seja tocada pela palavra do Senhor, transformada pela palavra do Senhor, e que o nome do Senhor seja glorificado, para que
o Senhor seja exaltado, Pai, e que essa pessoa entenda o propósito e o plano do Senhor para a vida dela e que ela glorifique o Teu nome, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.